A vida antes de tanta tecnologia, ela era bastante diferente, talvez até um pouco menos acelerada. A gente tem aí situações de facilidade. A tecnologia ela trouxe um monte de facilidade, né? Por exemplo, você pode se inscrever num curso do Senac sem sair de casa, né? Você vai lá, escolhe o curso pelo portal. Se você quiser uma bolsa, você concorre à bolsa. Se não quiser, você faz a matrícula como um pagante normal. E tudo isso sem precisar sair de casa. Se você quiser estudar um curso no Senac sem sair de casa, também é possível, né? Você vai lá e faz um curso na EAD, no Senac ao vivo, no Senac online. Tudo isso é possível. Se eu quiser pedir algo para eu comer na minha casa sem eu sair do sofá, eu consigo fazer isso. Agora, a questão da tecnologia, ela desperta algumas necessidades e cuidados, e essa é a grande mudança social, né? Nós temos aí síndromes muito complexas, como a FOMO, por exemplo, né? FOMO quer dizer, Fear Out Missing, né? É como se fosse uma síndrome que eu vou criando uma ansiedade que eu não posso ficar por fora de nada. É como se eu quisesse acompanhar tudo que está acontecendo na internet, nas redes sociais, tudo ao mesmo tempo, e a cabeça da gente não dá conta disso, né? Já tem estudos que comprovam que o nível de informação que a gente recebe hoje, que a gente absorve por todos os meios, então a gente tem o computador, tem o celular, tem o telefone, tem as pessoas, o nível de informação que a gente tenta absorver, ela é altamente prejudicial porque o nosso cérebro não dá conta disso. E se a gente não fizer momentos de relax, tentar diminuir o tempo conectado, o tempo online, isso vai trazer com certeza algum tipo de distúrbio e a gente precisa se cuidar. Olha, era muito gostoso porque naquela época eu acho que era muito mais criativo, porque tudo que nós fazíamos, né, era ligado a brincadeiras de rua, né, jogar bola. A nossa diversão era passar o dia ali interagindo com vizinhos, colegas. Então você tinha muito mais a proximidade humana, né, entre os colegas, amigos e familiares. Então era gostoso. Não era que nem é hoje, né? Uso demasiado, que tipo, toda hora você tá falando com a pessoa ali, mas ela tá em vários lugares ao mesmo momento, tipo, não tá meio que prestando atenção no que você fala. Tipo, antigamente acho que a gente tinha mais esse contato também ali com as pessoas. Hoje em dia é tudo um pouco mais superficial, assim. Tem dois aspectos importantes. Eu acho que o primeiro é o da proximidade, pelo menos da percepção da proximidade, porque você tem todo mundo a um toque no smartphone ou a um clique no computador. Você pode falar com qualquer pessoa a qualquer momento, a qualquer hora. Mas ao mesmo tempo também, de certa forma, você tem uma falsa sensação de proximidade, porque você não tem necessariamente um contato físico presencial. Então tem os dois aspectos. Eu acho que o aspecto principal é quando você não tem condições de estar próximo de alguém, é muito legal a tecnologia, porque através de uma chamada de vídeo, de um WhatsApp, qualquer outra ferramenta, você pode estar em contato com essa pessoa, atualizar, botar o papo em dia. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar um certo cuidado para não virtualizar demais as relações, senão a gente passa a viver realmente num mundo digitalizado, né? Por exemplo, como já existiu a proposta do Second Life, como existe a proposta do metaverso agora. Então são dois aspectos, um bem positivo e um que não é negativo, é só um ponto de atenção. Olha, para mim tem uma imagem que é clássica, que eu vivi isso na família do meu marido. A minha cunhada mandou uma foto, há coisa de uns 2 anos a mais, antes da pandemia, isso daí, onde os 3 filhos estavam sentados na sala com os namorados, todos sem exceção com o celular na mão. Ao invés de namorar, abraçar, curtir o namorado, a pessoa do lado, mas tão indiferente, tão distante.
É assim que eu vejo a maioria dos relacionamentos hoje em dia. As pessoas dão mais valor à questão, né, da imagem social do que aos relacionamentos reais. Os relacionamentos se tornaram efêmeros, né? Fast food, entendeu? As pessoas não são tão verdadeiras, elas não são mais próximas, elas se tornaram individualistas. E isso acaba afastando, né? Tanto é que hoje o maior problema que nós vemos na sociedade é a depressão, a angústia, a ansiedade. Esses problemas emocionais estão ligados a essa falta de relacionamento real. E mesmo hoje em dia é cada um no seu cubículo, na sua tela de computador, e às vezes a gente tá num lugar tão bonito, assim, tão bacana, e tipo, não presta atenção. Hoje em dia a gente tem que sempre se chamar a atenção pra, tipo, nossa, eu tô aqui agora, nesse espaço, tipo, pra curtir mais, né? Mas a vida social, de forma geral, sempre segue a mesma dinâmica, né? Você sempre vai socializar com a família, com os amigos, nos espaços públicos, e acho que o grande ganho da tecnologia, da conectividade, é manter as pessoas mais próximas, né? Antigamente, se eu tinha um parente, um amigo muito distante, era muito raro eu falar com ele. Hoje eu posso falar a qualquer momento, né? Eu lembro que o meu primeiro namorado, como eu já tinha mudado para Lençóis, a gente ficou quase um ano se correspondendo por carta. Imagina namorar por carta, é como hoje o pessoal faz para namorar pela internet. Então era muito gostoso, era uma alegria cada vez que chegava uma carta, que podia conversar por telefone, que era o orelhão naquela época. Mas era muito bom, foi uma época gostosa. Acho que cada época tem a sua forma, né, de se divertir, né? O entretenimento, ele nunca foi muito diferente, né? A tecnologia, é claro que ela propiciou muitas facilidades, muita conectividade, né? Vamos pensar assim, ó, se a gente pensar na questão de jogos, por exemplo, ou até de redes sociais, conteúdos que você assiste pela rede, tudo isso pode ser considerado uma forma de entretenimento, né? Então, o meio, o que muda necessariamente é o meio, né? Antes, por exemplo, se eu quisesse assistir algum conteúdo, eu só tinha a TV ou tinha o rádio. Mas, de forma geral, o entretenimento, se eu quisesse jogar algo, eu ia ter que ter um console, né? Eu ia ter que ter lá um Atari da vida, eu ia ter que ter um Mega Drive da vida, ia ter que ter algum tipo de console, né? Que eram, claro, todos offline, e você não tinha nenhuma conectividade, você não ia jogar junto com ninguém, você jogava você lá dentro da sua casa, né? Entretenimento, né? Como eu falei, era a minha maior diversão era andar de bike, adorava andar de bike, jogar vôlei, sempre era muito esporte, então não tinha essa questão de sedentarismo. Então meus colegas, toda a faixa etária nossa era direcionada a isso. Então era muito gostoso sair em grupo, né, como hoje o pessoal faz, só que havia mais conversa, mais proximidade, era muito bom. Sim, acho que até mais, né? Porque na verdade a gente tem um cenário que ele vai se tornando mais crítico a partir do momento que a gente vai avançando no tempo e a gente percebe que poucas ações estão sendo tomadas, realmente tem muito discurso, pouca ação na questão do cuidado com o meio ambiente, mas o grande ganho da tecnologia é que ela permite que você se engaje, né? Que você participe de ações e que isso ganhe força, né? Através da rede e que consiga um barulho, uma atenção maior. Então o grande ganho da tecnologia nesse sentido é esse, né? Mobilizar as pessoas. A internet, a tecnologia, a mobilidade, a conectividade, ela tem essa grande vantagem, mobilizar um grande número de pessoas em torno de uma causa e isso pode sim trazer bons resultados. Pelo menos, por exemplo, se eu não consigo fazer grandes coisas, faço o que eu posso localmente, mas eu posso pressionar politicamente para que as lideranças dos países, das nações, façam as coisas melhorarem e progredirem nesse sentido.
porque a gente só tem um planeta, né? E se a gente não cuidar dele... Sim, sempre existiu. Eu acho que hoje talvez as coisas estejam mais claras, porque você tem os recursos de informação que chegam muito mais rápido e você tem canais de denúncia que te levam a participar, a se envolver, a se engajar. Então isso torna mais consciente, né? E é mais rápida a propagação das informações, coisa que no passado acontecia um fato em um país, você ia chegar ao conhecimento anos depois. Que nem esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre um lago na Rússia, que durante 40 anos eles usaram para depósito, um lugar lindo que foi totalmente destruído porque usavam para depósito de materiais radioativos. Era simplesmente jogado como um lixão. Pessoas morreram por causa da radioatividade, animais, o meio ambiente foi afetado. A questão política na época passada, talvez não houvesse tanto engajamento, porque a população, acho que faltava mais cobrança. Hoje, pela questão da informação, a sociedade está cobrando mais, ela é mais ativa. Então, eu acho que hoje as pessoas estão mais conscientes desse poder que a informação lhe dá e cobrando o posicionamento dos governantes, pelo menos uma boa parte, né? Eu acho que o uso não era tão demasiado, né? Agora hoje, o tanto de poluição, de também consumo desenfreado, que tem tanto, tipo, em compras, tipo, tanto na, sei lá, na área de vestuário, ou, tipo, coisas que a gente nem pensava que precisava, mas, tipo, com essas chupis da vida aí, tipo, esse consumismo aí aleatório que tem, eu acho que antigamente não tinha tanto, né, se cuidar. Então a vida antes, ela era, claro, tinha muito mais dificuldades, né? Eu tinha muito mais entraves para conseguir fazer um monte de coisa. Hoje, se eu quiser comprar uma passagem para minhas férias, eu faço tudo online. Antigamente eu tinha que ir atrás de uma pessoa que trabalha com turismo, com uma agência, etc e tal, e eles iam fazer lá através das ferramentas que tinham. Mas ao mesmo tempo, esse perigo do excesso da conectividade também precisa ser observado.